Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos ao nosso grupo de estudos espíritas Chico Xavier, na nossa quarta-feira do atendimento fraterno de apoio ao dependente químico. Bom, pessoal, hoje nós temos um tema muito bom, muito interessante, que é exatamente, vamos falar sobre fé raciocinada. E agora há pouco no ESD nós estávamos conversando sobre Espiritismo, sobre a base da doutrina espírita e falando sobre a revelação espírita, que o Espiritismo veio exatamente trazer várias mensagens bacanas e várias coisas maravilhosas, mas todas essas coisas maravilhosas baseadas numa fé, não uma fé cega, mas baseada numa fé raciocinada. O Espiritismo, quando Kardec surgiu com as ideias espíritas em 1857, através da comunicação dos espíritos, da mediunidade de várias pessoas que estavam naquela época, com aquelas mesas girantes, com aquelas batidas, aquelas respostas que eram dadas, de forma até de brincadeira, eles estavam ali brincando, fazendo uma galhofa, né? Se divertindo através da comunicação dos espíritos. Quando ele percebeu tudo aquilo, ele notou que existiria alguma coisa a mais naquele processo e naquela comunicação. E ele percebeu que se ele levasse para o lado da religião aquela comunicação dos espíritos, afinal de contas ele estava falando com gente morta, gente que não existia mais nesse plano. Ele percebeu que existia realmente uma comunicação com seres extracorpóreos. E como existiam seres extracorpóreos, naturalmente que a visão foi simples. Poxa, se eu meter aí nesse meio a questão da religião, porque naquela época as pessoas estavam muito espantadas com essa questão da religião, né? Como eu havia falado para vocês aqui no ESD, estava todo mundo descrente, achando que aquilo tudo era balela, que para aquele tipo de ideia não existia um encaixe. As pessoas estavam sem esperança, percebiam a religião como crendice, porque na verdade se parecia isso. O dogma levava as pessoas a acreditar em algo que não era razoável. Era a visão de um céu e do inferno, de um Deus vingativo. Era a visão de uma crença em seres supostamente santos que tinham sido criados com privilégios e outros que tinham sido criados para a danação. Então eram várias ideias extremamente esquisitas, onde no século XIX, diante de todas essas esquisitices, as pessoas começaram a negar. E veio o Espiritismo como uma nova revelação, quer dizer, tirando o véu de tudo isso, e os Espíritos começaram a se comunicar e dizer assim: não é assim. O Espiritismo veio exatamente trazer a revelação de que o cristianismo tem que ser aquele cristianismo puro, aquele cristianismo que Cristo, há 1987 anos atrás, porque aquela época era 1857, desculpa, 857, desculpa, estava falando. Cristo estava se comunicando naquela época e trazendo verdades que vocês deveriam ter praticado durante todos esses anos e vocês não praticaram. E não era uma fé cega, era uma fé lógica. Acredito, porque existe lógica nisso. E aí eu me recordo dessa coisa da fé, dessa fé cega, né? Com o que Francisco Cândido Xavier contou uma vez. Ele disse que uma vez estava num local e que chegou uma pessoa contando uma história a ele, uma história de um rapaz que disse ter muita fé. E ele disse: era, irmão, e como era essa fé desse rapaz? Esse rapaz vivia num circo e ele disse que tinha muita fé,
e ele era de uma determinada religião, e como no circo tinha um leão, ele disse que ia comprovar a fé dele. E aí perguntaram: como é que você vai comprovar a sua fé? Ele disse: não, eu vou comprovar a minha fé botando o meu braço na boca desse leão. Ele disse: mas botar o braço na boca do leão? Ele disse: é. Aí Chico contando isso, né, foi engraçado, porque é aquela forma bem calma de Chico contar as histórias. E Chico disse: não, irmão, é que ele foi e colocou o braço na boca do leão. E a pessoa esperando que ele fosse dizer assim: não, e aí o leão, pela fé dele, o leão não engoliu o braço dele. Aí Chico disse: e o leão engoliu o braço dele. E ficou todo mundo horrorizado com aquela revelação de Chico, né? Dizendo: mas Chico, quer dizer, o leão comeu o braço dele? Ele disse: é, irmão, porque Kardec veio trazer a fé raciocinada e não a fé cega. O leão estava com fome, irmão. Ele botou um braço na boca do leão, então o leão engoliu o braço dele, como era de se esperar, irmão. O que é que você acha? Ele disse: não, o razoável era que o leão realmente comesse o braço do rapaz. O que significa dizer, gente, que a fé raciocinada, ela tem que ser essa fé que nós acreditamos ser possível. Eu não posso, através da fé, dizer assim: não, eu através da minha fé, a partir desse momento, vou vencer todas as minhas condições físicas, tudo que Deus me deu como dom, e vou dizer: não, eu vou subir num prédio de 20 andares, e eu vou acreditar que vou voar lá de cima, e pular lá de cima. O que é que você acha que vai acontecer, meu filho? Você vai se arrebentar embaixo, não vai? Vai. Então, são essas coisas que o Espiritismo nos trouxe, que nós precisamos ter fé, mas fé raciocinada. E muitas pessoas, só para vocês terem uma ideia, no Espiritismo, nessa condição, tiveram essa prova. Naquela época, antes de Allan Kardec e depois de Allan Kardec, com toda essa fenomenologia, com toda essa revelação, houveram vários cientistas que trouxeram essa revelação, e trouxeram de uma forma a contragosto. Por exemplo, William Crookes, que foi o inventor dos raios catódicos, que permitiu com que nós tivéssemos depois a televisão. A televisão só surgiu por conta dos raios catódicos, ele foi o descobridor disso. E ele comprovou a duras penas, porque ele começou a ir contra o espiritismo na época, logo quando Kardec surgiu com as ideias espíritas. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, vários médiuns estavam surgindo, aparecendo. E nessas aparições, né, de espíritos se materializando, se comunicando através de médiuns, William Crookes começou a ir contra. Era um cientista extremamente importante na época, reconhecido pela sociedade inglesa, e começou a criticar ferozmente o espiritismo. Pasme, ele começou a pesquisar e começou a pesquisar uma médium chamada Florence Crook. E essa Florence Crook, ela começou a materializar um espírito de Kate King, um espírito que tinha de uma pessoa que tinha morrido há pouco tempo atrás, uma senhora de 30 e poucos anos, onde ele tirou fotos com a médium e o espírito materializado. Foi um negócio impressionante. Existem essas fotos, tá, gente? Quem quiser procurar no Google, é só procurar, e vocês vão ver essas fotos de um espírito materializado, o fenômeno da materialização dos espíritos, um fenômeno raríssimo, que são os efeitos materiais, os efeitos físicos, né? Mediunidade e efeitos físicos. E vários outros cientistas tiveram essa mesma comprovação, o que significa uma fé comprovada cientificamente. Não foi uma fé, não, eu acreditei porque me disseram, ou porque eu ouvi dizer. Vários outros tiveram essa mesma comprovação. O César Lombroso, italiano, também da mesma época de Kardec, começou também criticando, até quando a mãe dele
que havia morrido há uns 3, 4 anos atrás, se materializou também, porque se tivesse só se comunicado, ele não tinha acreditado. Se materializou também para ele, através de uma médium, na cidade de Roma. Então, foram fatos, gente, que aconteceram, e que muitas pessoas ficavam se perguntando, puxa vida, quer dizer, aconteceram todas essas coisas naquela época, e hoje em dia ainda acontece? Acontece sim. Existem vários centros. Tomar um pouquinho de água, senão a bateria não funciona. Então, existem vários centros aqui no Brasil, são poucos, mas eu acho que em cada região deve ter um, que trabalha ainda com esse fenômeno da materialização, mas é um fenômeno raríssimo, onde o médium tem que ser um médium de materialização. Ele doa uma substância chamada ectoplasma, é uma substância que sai dos poros do médium. O médium fica numa situação extremamente crítica, porque ele doa o seu fluido completamente. Foi estudado esse fluido pelo William Crookes naquela época, foi pesquisado muito. Ele, inclusive, na época, examinou o espírito, os seus batimentos cardíacos, a sua pulsação, a pulsação do espírito, por incrível que possa parecer. Veja, isso se parece uma coisa fenomenal, e é até difícil de acreditar, mas toda essa história está catalogada na história do Espiritismo. Então, vários outros fenômenos foram comprovados, gente, e comprovados de uma forma muito clara, muito nítida. Não é uma fé cega, é uma fé comprovada. Então, vamos lá, vamos entender aqui essa fé raciocinada. Fé raciocinada. O que é fé raciocinada? Fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Allan Kardec, no contexto geral, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 388, Allan Kardec diz: a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso é a frase completa dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. O que significa dizer que a gente, para acreditar nas coisas, a gente precisa pesquisar sempre. O Espiritismo trouxe exatamente isso. Quando Kardec começou, ele não acreditava, como nós estávamos estudando no ESD, ele não acreditava em absolutamente nada, gente. Nada disso impressionava ele, até que ele deu de cara com os fatos. Ele começou a perceber que as entidades estavam respondendo perguntas inteligentes, não apenas aquelas perguntas bobinhas que eu estava falando para vocês aqui no começo, que eram perguntas tipo assim: eu vou casar? Sim ou não? Não, perguntas mais profundas, e perguntas elaboradas sendo respondidas também de forma elaborada. Todas as questões que Kardec fazia eram respondidas pelos espíritos de forma muito completa. E eu sempre digo o seguinte, né? Eu sempre uso esse provérbio, que é um provérbio chinês, que diz o seguinte: um homem aponta o céu, o tolo olha o dedo, o sábio vê a lua. Então significa que a gente tem que ampliar a nossa visão, a nossa imaginação, para começar a compreender a vida de uma forma mais ampla. As pessoas muitas vezes dizem que não acreditam nos espíritos porque não estão vendo. Por que você não está vendo os espíritos? Será que não é porque nós vivemos uma vida muito materializada? Nós não damos muita importância às coisas do dia a dia, ao carro que nós temos, à casa que nós possuímos, a piscina que a gente mandou fazer em casa. As pessoas só pensam nisso, né? Não, eu vou para a praia. Esse mês de janeiro mesmo foi um mês exemplar.
Todo mundo, até a depressão desapareceu nesse mês, né? Todo mundo foi para a praia. Todo mundo foi para a praia. Depressão sumiu. Depressão, ansiedade, mau humor. Olha, está uma beleza. Não que isso seja ruim, é fantástico, maravilhoso. Mas a gente não pode achar que a vida é só isso. A gente precisa entender que a vida não é só de fantasia, e a gente só consegue entender as sutilezas, as coisas sutis da vida, quando a gente começa a se centrar mais, a olhar mais ao nosso redor, a perceber mais as influências da nossa vida e a dar importância ao que tem realmente importância em nossa vida, e não apenas a futilidades. Essa semana eu coloquei até no Face uma frasezinha lá, eu disse, olha, o interessante é que quando a gente dá muita importância a futilidades, a gente termina perdendo a vida. Mas não é perder a vida porque você morre, é perder a vida porque a vida vai passando e você vai se esquecendo dela. Vão passando os anos, eu mesmo perdi, eu acho que pelo menos uns 50 anos da minha vida. 50 anos da minha vida eu passei por eles sem notar muito bem que eles tinham passado. Eles sumiram da minha frente. Porque eu dei muita importância a coisas materiais, à minha carreira, ao dinheiro que eu tinha que ganhar, às coisas que eu precisava conquistar materialmente, porque eu estava sempre pensando no que eu tinha que conquistar para aparentar para alguém que eu era uma pessoa bem-sucedida. E até que ponto isso é uma coisa bacana? Até que ponto eu preciso aparentar algo? E até que ponto isso vai fazer bem para a minha sanidade mental? Para a minha mesmo não fez muito bem, não. Eu entrei em depressão. As coisas foram muito mal. Para mim foram muito mal. E para a maioria das pessoas porque chega um determinado ponto da nossa vida que acaba essas ilusões materiais. Por exemplo, as pessoas conquistam tudo que deveriam conquistar, chegam num determinado ponto da vida, que aí terminou tudo que tinha que conquistar. A casa que você queria, já conseguiu. O carro que você queria, já conquistou, já comprou, já vendeu, já usou. A beleza foi embora, porque a velhice veio para todo mundo. Aí você não se conforma com a velhice. Você continua procurando essa jovialidade perdida. Aí tome plástica aqui, plástica acolá, e puxa dali, puxa daqui. Que você nem é você. Quando a gente vai procurar, você diz, meu Deus, cadê a pessoa? Mulher se sorri, né? Ela sorrindo, puxa o dedão do pé. Né? Porque estica tudo de um jeito que puxa o dedão do pé. Homem é a mesma coisa. Já não tem nem mais barba, porque os poros fecharam. Então quer dizer, veja que tipo de vida é essa? Aí você chega no final e não tem objetividade, porque a tua fé foi uma fé cega em algo que não tinha importância, não tinha substância. Aí vem as famigeradas depressões. Muita gente diz assim, puxa vida, a depressão vem do nada. Vem. Mas tem causa. Tem causa. Depressão não é efeito. Depressão é causa de uma vida cheia de uma fé cega ou a falta de fé. E se você vibra positivamente a vida toda, dificilmente as coisas acontecem de uma forma negativa para você. Por exemplo, fazer o bem é uma das coisas mais maravilhosas que existe no mundo, gente. Fazer as coisas positivamente gera coisas positivas para você. É o que a gente chama de efeito borboleta. Vocês já ouviram falar no efeito borboleta? Um cientista americano defendeu essa questão do efeito borboleta. Ele disse que era um cientista que falava sobre a meteorologia. E ele dizia assim que os efeitos dos furacões, eles surgem assim de repente.
E eles dizem assim, puxa vida, um ventinho que surge lá do outro lado do mundo, ele termina virando uma tempestade do outro lado, tá certo? Aqui no continente americano. É como se uma borboleta, aí ele comparou, é como se uma borboleta mexesse as asas lá na África e aqui surgisse um furacão. Da mesma forma, é o pensamento e a ação dos seres humanos aqui na Terra. Tudo gera uma consequência positiva ou negativa, dependendo da tua fé e do que você faz. Tem um exemplo do grande Winston Churchill. Quem conhece a história de Winston Churchill sabe que ele foi um dos maiores estadistas do mundo, uma das figuras mais emblemáticas que o mundo já teve. Historicamente, uma das figuras mais carismáticas do mundo. Churchill, ele simplesmente mudou a história do mundo com a sua persistência em mudar para o bem o mundo. Porque na realidade, na Primeira Guerra Mundial ele foi desacreditado, e na Segunda Guerra Mundial, se não fosse ele, provavelmente Hitler tinha ganho a guerra. Foi o esforço de Churchill que fez a guerra ser ganha pelos aliados. Não estou falando de bem e mal, não estou falando que do lado dos aliados não teve muita desgraça, muitos erros, lógico que houveram os erros, mas o Churchill, ele só sobreviveu na infância por conta de uma figura, e eu vou contar essa história para vocês, e que tem tudo a ver com esse efeito borboleta. Prestem atenção nessa história. Gente, é fantástica a história. O Churchill era criança, ainda muito pequena, cerca de 3, 4 anos de idade, quando foi para o interior com os pais, e aí tomando banho numa piscina, começou a se afogar. E quando ele começou a se afogar, as pessoas que estavam ao redor não sabiam também nadar, não se atiraram na piscina. Um garotinho um pouco mais velho do que ele, uns 2 anos mais velho, se atirou na água, era o filho do jardineiro, se atirou na água e salvou Churchill. Quando salvou Churchill, o pai de Churchill se aproximou do pai do garotinho, que era o jardineiro, e disse: olha, eu quero recompensar você, eu quero lhe pagar uma recompensa. E o jardineiro disse: não, eu não quero receber nenhuma recompensa por isso, isso foi uma obrigação do meu filho ter salvado o seu, eu não quero recompensa nenhuma. E aí o pai de Churchill insistiu, disse: mas eu tenho que fazer alguma coisa por esse menino. Ele disse: bom, se você quer fazer alguma coisa por ele, esse menino, desde que tem 1 ano de idade, que diz que quer ser médico. Se o senhor puder ajudar na formação dele. O pai de Churchill disse: ótimo, então vamos formar essa criatura em médico. E aí pagou os estudos dessa criança, desde a tenra idade, até se formar em medicina, inclusive o pós-doutorado. O nome desse cara: Alexander Fleming, o inventor da penicilina. Esse cara simplesmente mudou o mundo do jeito que a gente conhece, inclusive salvando muitas almas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial por conta da penicilina. E aí veja, efeito borboleta. Mas aí veja, tem um desdobramento nisso tudo, nessa história. O pai de Churchill ajudou Edward Fleming, Alexander Fleming, que ajudou Churchill. Churchill foi para a África numa das expedições dele e começou a passar muito mal. E chamaram o médico pessoal de Churchill, quem era? Alexander Fleming, que salvou Churchill pela segunda vez. E Churchill, de uma forma muito bonachona e engraçada, disse: não é todo homem que consegue ser salvo 2 vezes na vida pela mesma pessoa. Efeito borboleta. Uma coisa que foi feita no passado, e por conta desse salvamento de Churchill, ele conseguiu, junto com os aliados, ganhar a Segunda Guerra Mundial e libertar o mundo de Hitler. Efeito borboleta.
Quer dizer, a gente sempre acha que as coisas não estão conectadas, e elas estão conectadas. Isso significa fé raciocinada. Eu preciso acreditar que não existe coincidência nesse processo, e sim uma sincronicidade defendida por um cara chamado Carl Gustav Jung. Jung defendeu essa sincronicidade, que tudo na vida é sincrônico, tem a ver. Uma coisa tem a ver com outra. Quando eu faço bem aqui, eu transmito uma energia positiva. Quando eu transmito a minha boa emoção, meu bom sentimento, a minha boa intenção, quando eu dou o meu tempo para ajudar o próximo, provavelmente aquele próximo vai se transformar num Alexander Fleming da vida, num cara que vai transformar a humanidade e que vai salvar a humanidade. Quando eu estendo a minha mão para as pessoas mais insignificantes, que eu acho que são insignificantes, eu estou estendendo a mão provavelmente para um benfeitor da humanidade, e que lá no plano espiritual vai vibrar positivamente por mim, na hora que eu estiver desencarnando. Eu já citei até esse exemplo aqui de André Luiz, no livro Nosso Lar. Ele tem uma passagem maravilhosa com uma senhorinha que sempre ia para o consultório de André Luiz, e ele tratava ela com desdém miserável, né? Era um negócio impressionante. Ele tratava ela assim, e ela atendia ela apenas porque a secretária dele botava ela para dentro. Dizia: olha, doutor André, olha, chegou ela aqui, atenda ela, doutor André. Só que a senhorinha não sabia, né? Ela não sabia que ele estava atendendo ela de mau gosto. E ele dizia: tá, bota ela para dentro. E ele, já cansado, botava a senhorinha lá, tratava dela. Bom, como todos sabem, André Luiz desencarna por conta de um problema gástrico, vai parar no umbral, depois vai para o plano espiritual, vai para o Nosso Lar, é socorrido no hospital espiritual, e quando ele já está recuperado, ele começa a andar no Nosso Lar, e a andar ali junto daqueles lagos do Nosso Lar, aqueles cisnes passando, as pessoas sentadas. No filme Nosso Lar passa essa cena. E aí a senhorinha estava desencarnada já, né? Olha para André Luiz do outro lado do lago: doutor André, gritando para ele. E doutor André se fazendo de rogado, nem olhava para ela. Ainda orgulhoso, né? Doutor André, no plano espiritual, saiu do umbral e ainda orgulhoso, nem olhava para a senhorinha. Doutor André, nada de olhar. Quando foi um dia, ela pegou ele pelo pé, né? Doutor André, o senhor está lembrado de mim? Não estou lembrado. Estava lembrado. Estou lembrado, eu sou aquela sua paciente, que o senhor atendia com tanto amor, com tanto carinho. Vê. O senhor atendia com tanto carinho, com tanto amor, doutor André. Eu rezei tanto pelo senhor, fiz tantas orações, tantas preces pelo senhor. Ah, muito obrigado. Mas mesmo assim, de mau humor, foi-se embora. E André vivia pedindo para ver quem era que se importava com ele aqui na terra. E ele queria ver naquele telão, onde se vê as pessoas que estão orando, que estão vibrando positivamente por ele. Ele queria ver quem era que estava pensando nele, e ver quem foi que pensou nele na hora do desencarne, na hora que ele estava desencarnando. E todo mundo negava, dizia: não, André, espere que você pode ter uma surpresa ruim. E André dizia: não, mas eu quero ver, com certeza meus filhos vão estar fazendo oração por mim, fizeram oração quando eu morri, com certeza minha mulher fez, as pessoas fizeram oração por mim. Aí um dia permitiram que André olhasse pela tela. André Luiz foi olhar pela tela. Quem era que estava na tela? A única pessoa que estava orando por ele e pedindo por ele. Quem era?
a senhorinha que estava na recepção dele, que ele atendia com tanto mau gosto, que tinha tentado abordá-lo lá no plano espiritual, lá no nosso lar. Veja, quer dizer, é o efeito borboleta. Foi ela que pediu para tirá-lo do umbral. Foi ela que fez a conexão com a mãe dele. Quer dizer, as pessoas mais insignificantes, que você acha que são insignificantes, isso é fé raciocinada. Eu tenho fé nessas coisas. A minha fé é que essas energias são importantes. Essas energias nutrem a minha vida. Essa é a fé do verdadeiro espírita. Essa é a fé que o espírita tem que levar. Várias outras coisas acontecem com você no dia a dia e que você não leva, não dá importância. As coisas acontecem e sucedem em sua vida e você não repara, você não observa, você não nota. Chico Xavier tem várias passagens desse tipo. Chico Xavier tem várias histórias para contar nesse sentido, e não necessariamente cria um efeito borboleta aparente. Chico Xavier passando por uma estrada, apressado pela manhã, já atrasado, com uma malinha na mão, quando ele vai passando, um cachorro muito grande começa a rosnar para ele e não deixa ele passar na estrada. E ele mentalmente olha para o cachorro rosnando, latindo para ele, e ele diz: se você me deixar passar, quando eu voltar, eu vou dar toda a carne que tem na minha casa, na geladeira da minha casa, eu vou dar para você. Ele disse ao cachorro. Foi-se embora, por incrível que pareça, o cachorro deixou de latir, deixou ele passar. Ele foi e passou. Quando ele voltou, quando chegou em casa, o cachorro acompanhou ele. Ele voltou pelo mesmo caminho, o cachorro estava lá. Acompanhou ele até em casa. E ele saiu derrubando tudo com tiro de carne. A irmã dele, desesperada, porque ele já tinha um pouco de dinheiro. E ele botou tudo quando foi de carne, inclusive os quitudos que tinha dentro da despensa, em cima. Ele saiu arriando os quitudos. A irmã dele disse: mas o cachorro não sabe não. Ele disse: mas eu sei. É a consciência. E aí esse efeito borboleta, muita gente acha assim: não, a minha consciência, minha gente, a nossa consciência é exatamente essa. Quando eu vou dormir à noite, eu sei exatamente o que eu fiz de certo e de errado. Essa é a minha fé, essa é a causa e efeito. O cachorro talvez não saiba, mas eu sei. O que eu prometi, eu prometi. O que eu disse que ia fazer, eu disse que ia fazer. E muitas pessoas dizem assim: sim, Wagner, mas eu não sou uma pessoa do mal, Wagner. Eu não faço nada, Wagner. Eu digo: como é? Senão eu não faço nada. Eu não faço nada com ninguém. Eu não desejo mal a ninguém. Bom, aí eu me lembro do que Homero disse a Dante num dos sonhos dele. Dante se desdobrava, né? Ele pensava que era só sonho, mas ele se desdobrava. E ele ia para o inferno dele, né? Que ele escreveu o livro, Dante Alighieri escreveu o livro Inferno. O inferno de Dante foi escrito dessa forma. E ele se encontrava com um personagem chamado Homero. E Homero disse a Dante, 2 pontos: Dante, o pior lugar do inferno está reservado aos omissos. Quer dizer, aqueles que não fazem nada. Eu não faço nada. Não faz nada, mas também não faz... quer dizer, não faz nada de mal, mas também não faz nada de bom. Você fica inativo para o mundo. Você não pratica o bem. Você não sai de casa para fazer uma boa ação. Você vê uma situação acontecendo de ruim e você não intervém nela. Gente, não é se meter na confusão de ninguém, não. Eu não estou mandando você ir pegar e comprar a briga de ninguém, não. Não compra a briga de ninguém, não. Não vai comprar a briga, não. Tá uma confusão danada. Eu disse: não, Wagner mandou. Estava dizendo lá no Centro Espírita que eu fosse comprar a briga. Não é isso, não, gente. Mas tanto quanto possível, você não pode amenizar.
Você não pode conversar para as pessoas chegarem a um acordo. Não, sabe o que é que a gente faz? A gente incentiva a cisânia, a discórdia. Quantas vezes a gente não vê no próprio Facebook as pessoas incentivando aquela desunião que existe? Está o camarada falando no novo presidente, aí está o outro botando para quebrar embaixo, aí o outro vem embaixo, bota para quebrar ainda mais, o outro defende, o outro vira uma discussão inútil, de energias negativas, que não levam ninguém a absolutamente nada, que não vai mudar a situação de nada, errado, certo, sei lá, mas deixa o tempo resolver. Aquilo resolve alguma coisa? Não vejo. Eu posso resolver? Posso, vota direito da próxima vez, né? Vota direito. Ah, Wagner, eu posso ser um agente de mudança? Pode sim. Eu posso criticar? Pode, mas ali não vai mudar nada. Tu vai estar trazendo energia negativa para ti. Tu vai estar adquirindo energia negativa, porque as pessoas passam essa energia negativa. A gente estava falando sobre isso aqui. Energia, pensamento que é transmitido, você adquire esse pensamento. Estávamos falando sobre o mesmerismo, de Franz Anton Mesmer. Dessa energia que você transfere para as outras pessoas. Elas podem ser benéficas e maléficas. O feitiço, a magia pode pegar? Pode, porque as pessoas estão suscetíveis a ela. A partir do momento em que eu falo mal das pessoas, eu estou suscetível a todo tipo de energia negativa. Se eu penso mal dos outros e fico desejando o mal aos outros, é lógico que o mal que qualquer pessoa deseja a mim, vai chegar a mim. Isso é fé raciocinada. Eu tenho que acreditar nisso. Porque se eu não acreditar nisso, eu vou continuar praticando esses maus pensamentos. E em praticando esses maus pensamentos, eu vou atrair energias que não são nada bacanas para mim. Wagner quer dizer que nós estamos sujeitos todos os dias às energias dessas mentes poderosas, que são as energias dos espíritos? Sim. Desculpa te dizer, sim. Estamos sim sujeitos a elas. Mas todas as vezes que você quer, você se afasta delas. Porque você tem seu livre-arbítrio. E como eu faço para me afastar dessas energias negativas, Wagner? Pensa em Deus, pensa no amor, releva as coisas, pensa no bem. Começa o teu exercício da praxiterapia. O que é a praxiterapia? Alguém sabe o que é a praxiterapia? Muita gente diz assim, Wagner, eu queria tanto melhorar da minha ansiedade. Aí eu digo, já experimentou trabalhar pelo bem? E se como é isso? Eu digo, é fácil. Vem para a casa espírita, pega uma vassoura que tu vê o que é. Vem para a casa espírita, pega um saquinho para fazer a campanha do quilo. Sai no meio da rua pedindo um alimento, 1 quilo de alimento às pessoas que estão nas casas, para você ver o que é. Vai na casa dos pobres e doa 1 hora do teu tempo por semana. Não, Wagner, não tenho tempo. Por quinzena. Não, Wagner, não tenho tempo. Por mês. Vai lá. Aquelas pessoas estão lá esperando por você. Essa é a fé raciocinada. Fé raciocinada é de um espiritismo que não precisa de sacerdotes. Porque nós não precisamos de sacerdotes. Nós não precisamos de dogmas. Porque na minha fé não existe heteronomia. O que é heteronomia? Acreditar porque me disseram que acreditasse. Eu tenho autonomia na minha fé. Eu acredito no bem. Eu acredito que fazer o bem, eu recebo o bem. Essa é a minha autonomia. Eu acredito que existe a lei da causa e efeito. Que tudo aquilo que eu faço, eu recebo de volta na mesma proporção.
Mas Wagner, quem pensa o mal em relação a mim, porque a gente sempre se coloca na condição de vítima, né? Ah, não, Wagner, mas as pessoas pensam muito mal em relação a mim. O que é que você fez para as pessoas pensarem mal de você? Você anda fazendo coisa errada? Não, Wagner, eu sou um anjo de candura. Mas como é que as pessoas chegaram a pensar mal de você? Eu posso dizer para vocês que todas as vezes que pensaram mal de mim, foi porque eu fiz alguma coisa para provocar isso nas pessoas. Eu estou falando por mim, tá? Eu estou colocando meia culpa, eu não estou dizendo que ninguém se acuse, não. Eu sei que tem um bocado de santo, mas eu mesmo tenho consciência pura e plena de que toda besteira que aconteceu comigo, fui eu que causei. Culpa minha, meia culpa e meia máxima culpa. Culpa minha. Eu não culpo absolutamente ninguém por todas as coisas ruins que me aconteceram. Todas elas foram geradas pela minha invigilância, pela incoerência que eu tive para com a vida, pela falta que eu tive de observar o mundo da forma como ele tinha que ser, o ordenamento que ele tinha que ter, e era muito natural, gente. Veja, é tão simples. Ao levantar de manhã, o que é que um homem de bem deve fazer? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, olhe lá, o homem de bem. Na quarta parte do Evangelho segundo o Espiritismo, esqueça a página. Allan Kardec vem descrevendo o homem de bem. Aquele de bons princípios, aquele que faz o bem ao outro, que faz a caridade. Então, a primeira caridade que você faz, por que você não dá bom dia de manhã? Ah, não, Wagner, eu amanheci com fel na boca. Eu vou dar bom dia. É muita hipocrisia minha dar bom dia. Se eu amanheci assim, mal-humorado, por que eu vou dar bom dia? Que tal mudar o humor? Que tal pensar que ontem você se alimentou e outras pessoas não se alimentaram? Que tal pensar que a sua vida é um bocado melhor do que a vida de muita gente por aí? Que tal pensar que você dormiu numa cama e não ao relento como muitos dormiram? Você melhora o humor na hora. Então faça uma revisão das coisas que você anda passando, que você acorda de bom humor. Todas as vezes que eu amanheço e tenho uma vontadezinha de ficar de mau humor, eu me lembro da clínica que eu estava internado. Eita, menino, é uma lapada no meio do olho, do baixinho aqui. É na hora que eu acordo. Eu digo, menino, sorria para a vida, porque não faz nem um ano e meio que você estava de um jeito que nem andava, você andava. Você está botando o calção e botando o tênis para correr. Então, pelo amor de Deus, sorria. E aí eu sorrio com gosto. Menino, eu sorrio tanto que dá vontade de chorar. Porque é alegria plena, pura. Dá vontade de sorrir e gargalhar. E dizer, eu agradeço, meu Deus, eu agradeço estar assim. Ver com saúde. Depois de tantas extravagâncias, 50 anos de desgraceira. E o camarada está saudável. Meu Deus. Se reclamar, tem que ir para o inferno de cabeça para baixo, mesmo que ele não exista. Está entendendo? E muita gente reclama assim, de barriga cheia. Então a primeira caridade, não reclame, agradeça, criatura. Porque tem gente que recebeu, porque ele mesmo pediu, para vir sem perna e sem braço. Mas se acorda de manhã com um sorriso estampado no rosto. Tem gente que pediu para vir cego, e essa condição ele não consegue mudar. Mas todos os dias ele sai com a bengalinha dele, tateando, e com um sorriso do tamanho do mundo na cara. Eu nunca vi um cego sério. Todo sorri. Ele sai assim, ó.
sorrindo. Parece que ele está vendo a vida todinha passando pela frente dele. E ele está. Porque ele finalmente está conseguindo resgatar tudo aquilo que ele fez. Ele está se redimindo. Ele está purificando. Eu nunca vi um surdo triste. Nunca vi. Todos eles são muito alegres e tal. É incrível isso. Eu vejo que as pessoas ressignificam a vida delas quando tem uma coisa permanente, porque elas se conformam. Mas quando a gente tem qualquer probleminha passageiro da gente, a gente diz, pronto, o mundo se acabou, eu vou morrer, tá tudo ruim, eu não vou sobreviver até o final do dia. E é um dramalhão mexicano que é digno de lágrimas de crocodilo, porque só chorando lágrimas de crocodilo, e rindo muito, né? Porque tem que rir, porque para uma coisa dessa você tem que rir, não é zombando da miséria de ninguém, porque muita gente passa por sofrimentos, por dores, porque o sofrimento é escolha, porque as dores, elas vêm, gente, são coisas que vão vir na sua vida, são dores capazes de tirar do centro você. Então, se elas já vêm naturalmente, não arrume dores para você não, porque elas já vêm. Então, tenha fé de que você precisa ser alegre para que a vida seja alegre com você. Eu só consigo uma vida alegre e feliz se eu consigo felicidade todos os dias, um pouquinho na minha vida. Desde o momento em que acordo. A vida só consegue ser plena se eu sou pleno com a vida. Eu não posso buscar felicidade em outra pessoa. A felicidade está em mim. Eu não posso depender do outro para me transformar. A transformação é minha. Eu não posso depender de coisas para me tornar pleno. A plenitude é minha. O bem material sou eu. Eu me completo. Eu não preciso de carro. Eu não nasci de roda. Eu nasci de perna. Então, quando eu perco um carro, porque eu tive um revés econômico, financeiro, eu precisei vender o carro, eu não vou ficar chorando pelos cantos. Eu saio a pé. E ao invés de curtir a estrada de carro, eu começo a observar de pé. Me lembro de uma música de Luiz Gonzaga que ele diz, o cristão tem que andar a pé, né? Para você ver a estrada do jeito certo, o cristão tem que andar a pé. Quem é rico vai de burrico, quem é pobre vai a pé. Então quer dizer, você vai a pé, você vê a beleza de uma forma diferente. Eu digo isso para vocês porque é o seguinte, você anda de carro, vê de um jeito, porque é ponto de vista. Você anda de bicicleta, vê de outro. Você vai de avião, vê de outro. Você olha de cima de uma montanha, vê de outro. Você vai a pé, vê de uma forma completamente diferente. Então veja, são pontos de vista, e eu preciso apreciar essa beleza. Eu preciso entender e ressignificar. Então, se eu tive um revés, perdi meu carro, eu digo, eita, que bom, vou andar a pé, agora eu vou ver a cidade e conhecer a cidade de uma forma diferente. Parece aquela história da Poliana, né? Mas é nisso que eu acredito. Porque se eu não acreditar dessa forma, eu vou sofrer um bocado. Vocês concordam que as pessoas sofrem por besteira? Porque isso é uma grande besteira, gente. Ah, não, eu estou sofrendo porque perdi um carro. Eu estou sofrendo porque perdi, sei lá, uma bicicleta. Porque perdi um dinheiro. Porque tive um problema econômico. É ruim, é ruim. Ninguém está dizendo que não é ruim. Mas, gente, você só vai superar se você ressignificar. Se você continuar no mesmo nível de pensamento que o problema foi gerado, você jamais vai superar esse problema. Isso se chama fé raciocinada. Se você começar com pititório na igreja, você não vai resolver seu problema.
E esse é o problema da maioria das religiões. Elas oferecem soluções imediatistas. Vem aqui, peça. Se você deixar aqui um dízimo bem gordo, você vai conseguir enricar. Gente, é porque você quer ser enganado, né? Você quer ser enganado. Você quer ser enrolado. Porque você sabe que o processo não é esse. Que para ganhar você precisa trabalhar. E você precisa trabalhar com bom gosto, com bom ânimo. Essa é a fé raciocinada. Que você não tem que pedir a Deus, você tem que doar a Deus. O seu tempo, a sua vida, a sua emoção e a sua gratidão. As coisas começam a acontecer quando você é pleno em você. Quando as coisas se completam dentro de você e se encaixam, aí tudo começa a fluir de uma forma muito natural. É aquela coisa que todo mundo diz assim: mas rapaz, está se resolvendo e eu nem achava que ia se resolver. Sabe o que é isso? Você relaxou. Você deixou que o rio seguisse o fluxo dele natural, mas não deixando de ser ator, não deixando de agir, mas sem lamúrias, sem lamentações e sem petitórios. Você não precisa pedir. Deus já deu a você todas as capacidades do que você precisa para ser feliz, para ser pleno, para ser bem sucedido até financeiramente, materialmente. Está tudo em você. É só você acreditar e querer. Ou querer e acreditar. Mas você precisa deixar de se lamuriar. Isso é fé raciocinada. Eu quero acreditar que posso. Aí eu vou e posso. E aí eu vou e consigo. Aí você colapsa a tua onda. É aí onde entra a física quântica. Aí é por isso que o espiritismo é fé raciocinada e é ligado à ciência. É porque nada disso está dissociado da ciência. Não é só crença, é ciência. O universo devolve a você o que você dá. Se você dá paciência, o universo devolve paciência. Se você dá amor, o universo te devolve amor. Se você dá tranquilidade, o universo te devolve tranquilidade. E tudo isso gera riqueza espiritual. E o mundo material, ele é movido, mobilizado pela tua riqueza espiritual. Você começa a ser pleno, o mundo conspira para ser pleno com você. As coisas começam a acontecer na sua vida. A saúde chega. A tranquilidade financeira chega. Porque você começou a fazer as coisas do jeito certo. Você não está esperando uma loteria esportiva. Nem que Deus mande de repente uma fortuna para você. Mas Wagner, eu quero saúde. Pense na saúde. Wagner, mas eu tenho um problema muito sério de saúde. Talvez seja resgate. Pense nisso como uma oportunidade de resgatar e de se melhorar. Signifique tudo, gente. Um outro dia eu estava conversando com uma amiga. Eu digo, olha, engraçado, a gente atende no nosso centro terapêutico mesmo. Eu atendo pessoas que têm câncer e lidam com o câncer como se fosse um machucão no dedo, sorrindo, achando tudo engraçado. E atendo pessoas com machucão no dedo como se fosse o último estágio do câncer. É ou não é uma questão de pensamento? É ou não é uma forma de encarar a vida? É sim, pensamento é essa energia que é a fé raciocinada, que Jesus mandou dizendo a você. Jesus, todas as vezes que curava, terminava dizendo assim: você acredita que vai se curar? E a pessoa dizia: acredito.
Então vá. A tua fé te curou. Por quê? Porque a pessoa do lado de lá raciocinou e disse: eu acredito. A minha razão manda eu acreditar. Fé raciocinada. Eu acredito que posso, portanto eu posso. Eu acredito que posso manipular essas forças, portanto eu posso. Então a fé é exatamente essa mobilidade que nós temos. E é como Kardec disse. Nós precisamos exatamente entrar na sintonia de Kardec. Eu preciso fazer com que as razões prevaleçam no processo de fé. E não apenas crendices. Espiritismo não se presta a crendices. Se presta a fé raciocinada. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado, até a próxima comunicação. Olha, sim, deixa eu só avisar uma coisa para vocês. Nós teremos a partir do dia 9 de fevereiro a volta da nossa evangelização infantil. E a tia Lu, que é a nossa grande amiga Luciane, ela manda avisar que as pessoas que queiram trazer suas crianças, eu estou falando também para o Facebook agora, queiram trazer suas crianças para participar da evangelização infantil, devem preencher uma fichinha, trazer o nome, tudo completo, porque a gente precisa ter o controle dessas crianças que vêm para participar da evangelização infantil. É sempre às 14 horas, é das 14 às 16, me parece. Não, das 15 às 16, desculpem. Das 16 às 17 horas nós teremos também o violão fraterno, recomeçando também no dia 9 de fevereiro. Tá certo? Então, ambas as atividades começarão dia 9 de fevereiro. Tanto a evangelização infantil, quanto o violão fraterno. O violão fraterno, para quem não conhece, são aulas de violão que nós damos para tanto crianças e adolescentes em situação de risco, as crianças que vêm aqui para a evangelização infantil, e também para pessoas que estão com problemas de vícios, também para pessoas que estão em depressão, com síndrome da ansiedade, bipolaridade e tal, e que queiram uma terapia musical, podem vir para aqui para o Chico, que nós estamos aqui tentando passar violão, tá certo? Para as pessoas. Então eu estarei aqui sempre às 16 horas, todos os sábados a partir do dia 9. Isso é um projeto que já está desde o ano de 2017, no final do ano de 2017, passamos o ano de 2018 todo e estamos continuando agora em 2019. Ok? Então, beijo no coração de vocês e até a próxima comunicação. Tchau.